Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez retorno a essa tribuna política para falar de assuntos de temas de interesse nacional. Hoje são 8 de novembro de 2019. Ontem, dia 7 de novembro de 2019, tivemos um acontecimento muito importante no Brasil, que foi a mudança na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com relação à prisão mediante o julgamento na segunda instância, sem que o processo passe em julgado, transite em julgado. Uma exigência do artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Quem quiser pode verificar. Foi uma decisão histórica, por maioria simples, por 6-5, mas os garantistas, como eles pecham os ministros que querem efetivamente garantir a Constituição, a letra da Constituição, conforme promulgada pelos constituintes originários de 1988. Estes são juristas, estes são pessoas que merecem respeito, porque têm conhecimento jurídico e são responsáveis pela guarda da Constituição, da letra da Constituição. Contrário senso, os outros que votaram pela condenação e prisão em segunda instância são pessoas que sonham ou sonharam em ser parlamentares, porque a tribuna ali do Supremo Tribunal Federal é para defender a Constituição Federal, não para maculá-la, não para mitigá-la. Eu sou daqueles que só aceito mudança na Constituição Federal Brasileira, que é uma Constituição rígida. Eu sou daqueles que só concebo mudança através de emenda constitucional pelo Constituinte derivado. Fora isso é golpe e não podemos aceitar. Por mais que muitos desavisados e neófitos falem ao contrário, nós temos um sistema constitucional, no meu modo de ver, que só pode ser mudado, como já disse, por emenda constitucional. E nesse caso, que é um direito fundamental do artigo 5º, inciso 57, nem emenda constitucional é permitido, porque todos os direitos fundamentais são considerados em nossa Constituição rígida, como foi promulgada, são considerados cláusulas pétreas. Outros dizem até que são cláusulas eternas.
Meus amigos e minhas amigas, nós tivemos um voto primoroso que eu disse aqui e nas redes sociais, um voto primoroso da ministra Rosa Weber. Eu chamei o voto dela de uma aula magna, de uma aula constitucional, de direito constitucional magna. Que voto primoroso, esclarecedor, para dizer o que é o processo transitado e julgado e por que do princípio da presunção da inocência, enquanto o processo não transita em julgado, não passa em julgado. Quem quiser ter melhores informações, consulte o voto da ministra Rosa Weber, que foi um primor de voto, como eu disse, uma aula magna. Uma aula magna. Também tivemos ontem, no voto do decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, outro voto primoroso, outro voto respeitável, outro voto esclarecedor, um voto magnífico, que tenho certeza que ficará para sempre e será relembrado pela história do direito na Corte Suprema. Ele mostrou a que veio e o que é. Esse voto, tenho certeza que já é, de ontem para hoje e daqui para frente, que já é o mais consultado nos anais do Supremo Tribunal Federal. Agora, aqueles que são oposição a A ou B, falam, desabafam, acusam, sem fundamento, os garantistas. Mas os garantistas, minha gente, são efetivamente ministros do Supremo Tribunal Federal, guardiãos da Constituição Federal. Esse sim. Os outros são os outros. São pessoas descompromissadas com a instituição, com as instituições do direito e democráticas do Brasil. Tenho também que mencionar o voto do relator das 3 ações do ministro Marco Aurélio. Outro que pronunciou um voto digno de louvor e mais ainda pela sua coerência, desde sempre, nunca traiu o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, da nossa Carta Política, a Carta da República. Meus amigos e minhas amigas, tem também aí conversas fakes, que não são mais fake news, são fakes antigos, de ameaça de intervenção no Supremo Tribunal Federal. Qual nada? A população brasileira não aceita um golpe dessa natureza. Mas de ver ministro nomeado por Lula, vamos dizer, pelo grupo dele, quando estava no poder,
votaram sempre contra o Lula. Pode ser considerado até uma ingratidão, mas os ministros nomeados pelo PT mostraram lealdade à República, mostraram lealdade ao direito e à justiça. Não votaram um voto emocional, um voto de gratidão por quem o nomeou. Então, qualquer tribunal federal, composto por quem quer que seja, tem a sua independência. Cada personalidade tem uma marca, cada personalidade interpreta, cada hermeneuta tem uma posição que tem que ser respeitada. Mesmo aqui, para fazer justiça, mesmo o voto do ministro Barroso, que é um voto completamente dissoante do significado posto na Constituição, mesmo esse eu respeito. Merece respeito, porque tem uma investidura com toda a solenidade, com todo o rito. Como disse lá o ministro Marco Aurélio, toda a liturgia. Meus amigos e minhas amigas, toda a liturgia para nomeação. E lá está investido e vota da forma que ele acha mais conveniente. Muito embora seja um ponto fora da curva. Meus amigos e minhas amigas, estou muito feliz porque a Constituição foi respeitada. A Constituição Federal foi respeitada, coisa que, se permanecesse no status quo ante, continuaria maculando a vontade da nossa Constituição Federal. Porque lá está escrito, lá não tem o que interpretar. Quando uma letra é literal, como é lá o artigo 5º, inciso 57, não tem o que interpretar, são invenções, são ilações. Lá está dito com todas as letras que só é cabível a prisão, não em segunda instância, mas só quando passa em julgado todo o processo. Porque aí seria um ataque direto ao devido processo legal. E eu quero avisar esse jurista de ocasião que recursos especial e extraordinário fazem parte do processo da Constituição no que se refere a processo e na lei processual em si. No mais, minha gente, é golpe. É querer aparecer para a mídia, como faz e fez o ministro Alexandre de Moraes e o Fux. Um voto que não guarda nenhuma relação com a Constituição Federal. Essa é a realidade. Meus amigos, estou muito satisfeito e orgulhoso da forma com que o Tribunal, a Corte Suprema do Brasil, fez e está fazendo valer agora a Constituição Federal. E tem que efetivamente soltar aqueles que foram presos na condenação de segunda instância, porque foram presos ilegalmente. Isso qualquer um, meus amigos e minhas amigas. Agora pegam
sempre o ex-presidente Lula, porque vão soltar o Lula. E daí? Se cometer uma ilegalidade contra ele, condenando e prendendo fora do ordenamento constitucional e do ordenamento jurídico, quando isso é reconhecido, tem que efetivamente soltar. Então, meu ladrão de galinha, que está esquecido lá nos porões das prisões, preso na condenação da segunda instância, tem que ser solto. Porque ontem, dia 7 de novembro de 2019, o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte Brasileira, declarou ilegal todas essas prisões, porque desautorizou a prisão na condenação de segunda instância. Porque antes era glosado, vergonhosamente, o princípio da presunção da inocência. Porque o processo não tinha sido transitado em julgado. Vocês aí das redes sociais, que são analfabetos da maioria, anotem e leiam os votos da ministra Rosa Weber e do ministro Celso de Mello, para não andarem por aí falando besteira, e muita besteira, porque o direito é uma ciência e tem que ser aplicado e observado como tal. Meus amigos e minhas amigas, passei hoje aqui só para dar essa pequena posição com relação ao julgamento de ontem do Supremo Tribunal Federal com relação à prisão na condenação de segunda instância antes do processo ser transitado em julgado. Parabéns, Supremo Tribunal Federal! Parabéns! O Brasil honesto, o Brasil como um todo espera de vocês efetivamente posições como a tomada ontem, porque são posições de acordo e conforme a Constituição e o direito e o ordenamento jurídico como um todo. Muito obrigado.